somos completamente dependentes de Ti. Nós Te amamos, nós Te rendemos a nossa adoração, nós Te rendemos a nossa obediência. Tudo é sobre Ti, Jesus, tudo é para Ti. Todas as coisas são Suas. Aleluias. Glórias a Deus. Eu gostaria que você fosse boca de Deus agora nessa terra. E você virasse para o irmão do seu lado e dissesse assim para ele: hoje, o Senhor Jesus vai mudar algo no seu DNA. Está preparado? Se prepare. Aleluias. Eu gostaria que você que trouxe a sua Bíblia, o seu smartphone, já fosse abrindo no nosso texto, que se encontra lá em Marcos, capítulo 5, versículo 1 a seguir. Amém? E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe que o que fora fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Glórias a Deus. Aqui nós vemos aqui um texto onde Jesus estava chegando e um endemoniado vem ao encontro dele. E o mais engraçado é que era um espírito imundo. Ele morava nos sepulcros. Ele não morava em nenhuma casa, em lugar nenhum. Ele não morava com família. Ele era tão forte espiritualmente dizendo, né? E fisicamente também.
Porque quando uma pessoa está possessa por demônios, existe-se ali uma força sobrenatural, inexplicável. Existem demônios que cavalgam como cavalo, outros que sobem uma parede como um lagarto, como uma lagartixa, outros que se arrastejam como cobra. E por aí vai. Então, esse endemoniado, ele simplesmente sempre estava sendo preso por grilhões e correntes, mas a força dele, né, a força imunda ali do maligno era tão grande que ele sempre estilhaçava tudo isso. Os grilhões eram quebrados, as correntes eram esmiuçadas assim, como se fosse nada. É engraçado que o diabo, ele sempre tenta amedrontar as pessoas, e muitos filhos de Deus inclusive. O diabo, ele tenta sempre, sabe aquele cachorro grande que ele late e ele vai ao seu encontro assim como se ele fosse te morder, mas ele não te morde. O diabo, ele é assim. Ele vem com artimanhas, ele vem te manipulando, ele vem mostrando uma força tão grande que muitos acabam tendo medo, tendo receios de talvez não saber lidar com isso, ou por talvez pensar, eu estou em pecado, eu tenho algo de errado na minha vida, talvez escondido, e eu não posso com isso. E o diabo sempre vem com essas mentiras, principalmente dentro das igrejas, com filhos e filhas de Deus, da qual não tem ideia do poder de Deus, e talvez até por não saber a sua identidade em Cristo, e talvez até porque tem pendências no mundo espiritual com o diabo. E eu estou lendo esse texto em Marcos, capítulo 5, mas muito me surpreende que essa mesma passagem no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 27, diz que ele andava pelado, andava nu, andava sem roupa. E ninguém o podia amansar porque estava possuído por legião de demônios. Gente, uma pessoa endemoniada já é feio. Imagina ainda essa pessoa sem roupa, pelada, percorrendo pela cidade, pelos bairros, indo a todo lugar onde se tem homens, mulheres, crianças, adolescentes. Então vocês conseguem imaginar qual que era a situação desse endemoniado? Qual que era a vida dele realmente? O que esse moço passava na vida dele? Ele estava tão preso às garras de Satanás que na verdade ele não tinha mais escape, ele não tinha mais paz, ele não tinha mais nada. Ele vivia em função dessa legião de demônios. Ele vivia em função do espírito das trevas o tempo inteiro. E algo que me chama muita atenção nesse texto é que quando ele chega até Jesus, no versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Por acaso o demônio adora a Jesus em algum momento? Por acaso o demônio se prostra diante de Jesus para o adorá-lo? Não em rendição, eu não estou dizendo em rendição, por saber que Jesus é maior, estou dizendo em adoração. E aqui Deus nos dá muitas chaves. E no livro de Lucas 8, 28 diz que além de ele vir até Jesus e o adorar, ele se prostra. E eu não estou falando de rendição, eu estou falando sobre ele tentar imitar alguma coisa, bem comum no meio do povo de Deus. Existem demônios infiltrados dentro das igrejas e isso não é um segredo para ninguém, infelizmente. Existem bruxos infiltrados dentro da igreja. Existem filhos do diabo infiltrados no meio do povo de Deus para atrapalhar o propósito inteiro que Deus tem para fazer naquele lugar. E também para enganar pessoas. Existem muitos demônios hoje em dia dentro das igrejas, sabe fazendo o quê? Falando em línguas. Levantando a mão em
adoração a Deus. Trabalhando em departamentos. Vocês acreditam nisso? Girando e pulando no fogo. Só se for no fogo estranho. Porque no fogo do Espírito aqui não é. Existem demônios orquestrados ali, infiltrados para poder trazer estrago ao corpo de Cristo, à igreja. Existem demônios infiltrados para trazer legalidades dentro daquela igreja, para que ela não avance, para que ela não prospere, para que ela não ganhe almas, para que ela não viva a totalidade do que Deus realmente quer que aquela igreja viva. E hoje eu estou aqui para ser boca de Deus nessa noite e te trazer essa palavra de confronto. Nem todas as pessoas que você vê pulando, rodando e falando em línguas é o Espírito de Deus. Muitas vezes é o Espírito das trevas, porque o Espírito das trevas faz tudo o que nós fazemos. Ele nos imita em tudo, em todas as coisas. Cuidado, demônios também imitam o fogo do Espírito, sem estar incendiado por ele. Como que a gente pode discernir isso, pastora? Como que a gente pode se blindar? Como que a gente pode se preparar? Como que a gente pode observar isso? Como que a gente pode paralisar essas forças malignas, esses poderes das trevas? Como que a gente pode se mover e não permitir que isso aconteça em nós, no meio que nós vivemos, na nossa congregação, com os nossos amigos, parentes, família? Como que a gente faz isso? Precisamos pedir discernimento de espírito. Esse pedido precisa estar em nossas orações todos os dias, assim, no nosso cotidiano, na nossa rotina diária. Nós precisamos pedir discernimento de espírito, porque o Espírito vai testificar em nós se aquilo é de Deus ou não. E às vezes somos confundidos e até manipulados em ambientes onde a glória de Deus se manifesta, e são demônios preparados para ficarem no meio da glória de Deus. Porque na verdade demônio e glória de Deus não combinam. Eles não podem ficar na mesma frase, no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Mas existem demônios preparados para isso, para se infiltrarem e trazerem algum tipo de problema dentro da igreja. Pastor, além do discernimento de espírito, como que a gente pode saber que é demônio? Como que a gente pode resolver isso? Através dos frutos. Quais frutos? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando nós vemos pessoas que não carregam os frutos de Deus, automaticamente elas estarão carregando as obras da carne. Se os frutos de Deus vêm dele, as obras da carne vêm do maligno. E sempre vai existir um cabo de guerra, sempre, entre Deus e as trevas, entre os frutos e a carne. Sempre vai existir. E nós precisamos entender que aquilo que a gente mais alimenta é o que mais cresce. Então, quando nós não alimentamos os frutos do Espírito, automaticamente é inevitável que nós estamos, sabendo ou não sabendo, de forma consciente ou inconsciente, alimentando as obras da carne. Porque de um rio não pode fluir dois tipos de água, água doce e água amarga. O bem e o mal, eles sempre vão estar de lados distintos. Não tem como alguém, se mostrar ser de Deus e realmente ser, e carregar o diabo, carregar coisas malignas, a força maligna. Sabe por que eu te falo isso? Porque fruto é diferente de dom. Às vezes você está aí e você vai me dizer: pastora, mas eu tenho tantos dons, Deus me confiou tantos dons, tantos talentos. E como que estão os frutos? Porque dom, Jesus te dá, e por mais que você pode em algum momento desviar, sair fora da curva, sair fora do propósito de Deus, Ele não vai tirar os seus dons, porque é um presente de Deus.
os seus talentos. Você pode ser uma pessoa que fala bem, que fala eloquente, uma pessoa que canta e a glória vem, uma pessoa que tem facilidade em evangelizar, em falar de Jesus. Sabe, uma pessoa que as pessoas se conectam a você e você não sabe explicar isso. Por que as pessoas se conectam a você e tudo que você faz e fala, as pessoas acabam indo para o mesmo lugar? Talvez você ora e curas acontecem, pessoas são batizadas pelo Espírito Santo, e tudo isso é dom, tudo isso é talento, tudo isso é presente de Deus, mas isso não tem nada a ver com frutos. Sabe por quê? Porque dom Deus te dá e fruto você trabalha e aprimora. O dom e o talento, Deus, você não faz esforço nenhum, Deus simplesmente te dá. Por confiar a você, por te amar. Mas frutos, somos nós que devemos correr atrás e frutificar isso. E aumentar isso, e aprimorar isso, e melhorar isso. De repente você vai me dizer: pastora, eu tenho 8 frutos incríveis, só tem um que é meio mais ou menos, que eu preciso melhorar. A Bíblia diz que o fruto é um, como um gomo, aliás, como uma mexerica, que são vários gomos. Nós não falamos eu tenho vários frutos, não, nós temos um fruto de vários gomos. Então, se nós temos 8, mas não temos o 9, então a gente não tem nada. Nós precisamos melhorar isso nas nossas vidas, porque o diabo, infelizmente, não está brincando de ser diabo. Nós vemos inúmeras fatalidades, coisas absurdas que está acontecendo. Deus está às portas, Deus está chegando. E consequentemente o diabo não está feliz com isso. Então ele quer levar o máximo de pessoas possível com ele para o inferno. Então por isso que você consegue perceber, eu consigo perceber um padrão mais ou menos desde aquele incêndio que teve na Boate Kiss para cá. Eu percebo que de lá para cá, assim, já existia algumas coisas, uma vez ou outra na vida. Mas depois daquilo, eu percebo uma sequência assim, de coisas acontecendo em uma velocidade muito maior. Porque Jesus está às portas, Ele está voltando. E Ele vai levar a sua igreja, mas a sua igreja precisa estar preparada para isso. Não tem como Jesus levar uma igreja doente, uma igreja que dorme, uma igreja que ainda não vive a plena vontade de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, do versículo 16 ao 20, que diz assim: por seus frutos os conhecereis, porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Hoje, se você não está sendo alguém frutífero, eu te convido a entrar no fogo de Deus. Porque Ele vai queimar aquilo que não está agradando Ele. Nós só crescemos dentro do fogo de Deus. Nós só nos aprimoramos dentro do fogo de Deus. Nós só somos libertos realmente no fogo de Deus. Não adianta termos talentos diante de Deus se os nossos frutos não são bons. Precisamos correr contra o tempo. Precisamos alinhar todas as coisas em nós, para que quando Ele chegar, as nossas lâmpadas não venham estar apagadas, mas nós venhamos estar prontos, esperando Ele. Sabe quando uma namorada ou uma esposa espera o marido chegar? Aquilo não é uma surpresa, aquilo já é esperado. Você sabe a hora que ele chega, você prepara o melhor jantar, você prepara a sobremesa que ele gosta. Jesus, ele vai vir como um ladrão, vai pegar muitos de surpresa, sim, mas que não venhamos ser nós pegos de surpresa, surpreendidos pela volta dele.
mas que nós venhamos estar ali preparados e prontos para viver isso, amém? E eu hoje estou aqui para te dizer, cuidado, porque nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Existem muitas pessoas infiltradas, se fazendo de cristãos, se fazendo de filhos de Deus, quando na verdade elas andam lado a lado com o diabo. Hoje em dia, bom caráter é tudo. E o bom caráter, você vai ver ele nos frutos do Espírito. Porque uma pessoa que tem o fruto do Espírito, ela tem caráter. Ela é uma pessoa de bem. Ela não é qualquer pessoa. Então, precisamos observar o contexto todo, todos os dias, em todo momento. A gente não pode em algum momento falar, hoje eu estou cansado, eu vou baixar minhas guardas. Não vamos baixar as guardas. Sabe por quê? Porque o diabo, ele está no nosso derredor, esperando a gente em um dia ruim falar, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a palavra, hoje eu não vou jejuar, hoje eu não quero nada com nada, hoje eu estou mal e eu tenho o direito de estar mal. Eu já quis estar em dias assim. Existiu momentos da minha vida que eu estava tão sobrecarregada, tão cansada, tão assim, vivendo tantas coisas, que eu disse, ai Deus, por favor, me deixa hoje quieta, porque eu preciso respirar, eu preciso... Naquele dia o pastor ficou doente, um monte de coisa começou a acontecer, e aí é como se o Espírito Santo, assim, falasse assim, tem certeza que você quer baixar as guardas? Porque não dá tempo, nós não temos tempo de baixar as guardas. Precisamos estar o tempo inteiro como soldados e soldadas do Senhor, valorosos e valorosas, armados e prontos para guerrear contra o poder das trevas. E o Espírito Santo é o nosso melhor ajudador. Ele é aquele que tem que estar conosco todos os dias das nossas vidas, o tempo inteiro. Nós não podemos nos abster do Espírito Santo, não podemos deixar ele para trás. Porque se ele não for conosco, então para onde nós iremos? É o Espírito Santo que vai nos dar o caminho, a direção em todo momento. Às vezes a gente vai estar andando por aqui, o Espírito Santo vai falar, muda a rota agora, vai para a direita. Talvez ele vai estar nos livrando de algo, talvez ele vai estar evitando alguma coisa, algum problema, alguma situação. E quando nós queremos ser desobedientes e falar, não, eu estou indo nessa rota e eu vou permanecer nela, sabe o que acontece? Nós vamos quebrar a cara. Porque o Espírito Santo que está dentro de nós, ele vai estar ali o tempo inteiro sinalizando situações e coisas. E se nós não estivermos atentos à voz dele, nós vamos quebrar a cara. É tão bonito porque Jesus, ele expulsa a legião de demônios desse moço. E a legião vai para os porcos. A chuva, obrigado Senhor. Eu amo a chuva dele, sabe por quê? Porque toda vez que ele envia a chuva, ele está concordando com aquilo naquele momento. O céu está selando na terra algo. E eu tenho certeza que você não sairá daqui da mesma forma hoje, amém? Aleluias. Jesus expulsa a legião de demônios desse moço e a legião vai para os porcos. Só que o que mais eu gosto, sabe o que é? Que o moço não fica apenas liberto, ele fica curado, assim como o título desse texto. Ser liberto e ser curado são coisas distintas. Ser liberto, ok, mas ser curado é um nível de profundidade muito maior, muito mais adentro. Ser liberto, qualquer um pode ser a qualquer momento, se quiseres. Ser curado, você precisa fazer um esforço maior. Pessoas vinham até Jesus e elas não conseguiam acreditar que aquele moço, ele estava liberto. Ele estava são, ele estava vestido. Aquela pessoa que andou pelada uma vida inteira, estava vestido, estava em sã consciência, estava com o seu juízo perfeito. E eles até temiam. Eles temeram quando eles viram essa situação, porque não parecia ser real. Sabe quando o cenário é ruim e você já se acostumou com esse cenário ruim? E não que você não tenha fé, mas para você se acostumou tanto com aquilo que na verdade você não consegue nem enxergar uma luz no fim do túnel. Você não consegue acreditar que Jesus é suficiente e capaz de te tirar desse lugar e de escrever uma nova história na sua vida. Esse moço,
estava, talvez pela primeira vez, experimentando a maior paz e alegria de toda a vida dele. Talvez essa estava sendo a única experiência boa desse rapaz em toda a vida dele. Esse moço, ele fica tão grato, ele fica tão satisfeito com o que Deus fez na vida dele, que ele pede para ir com Jesus. Sabe quando você passa uma experiência tão boa que você fala... Sabe quando a gente está aqui louvando, adorando, e a gente está na presença, e a gente não quer nem sair daqui, a gente não quer ir embora desse lugar? Esse moço estava tão grato, ele estava tão feliz, que ele falou assim: Jesus, eu quero ir com você por onde quer que você vá, eu quero estar junto. Agora eu estou liberto, então eu posso te servir, eu posso estar contigo todos os dias. Só que Jesus fala não para ele. Jesus não permite ele ir com ele. Sabe por quê? Isso é algo que mexeu muito comigo. Porque ele anunciaria muito mais a Jesus pelo testemunho do que andando com ele em si. O que Jesus fez na vida daquele moço precisava ser anunciado no mesmo meio que ele vivia. E por mais que seja muito bom estar com Jesus e a gente só quer estar aqui dentro da casa dele, nós precisamos sair por essas portas afora e fazermos a diferença. E as pessoas nos olhar e não nos reconhecer e dizer: o que aconteceu com você? Quem te viu e quem te vê, eu não acredito, você não é a mesma pessoa. E não é para ser mesmo, porque quando Jesus nos transforma, algo acontece. Ficamos visivelmente outros. E não é só visivelmente, é interiormente. Mas isso reflete no lado de fora. Jesus faz dele um missionário. Agora, a partir desse momento, esse moço acabava de se tornar um evangelista, que é um dos 5 ministérios. Vocês têm ideia de que nesse momento Deus sobe ele, Deus fala: agora, meu amigo, você é um ganhador de almas. Você precisa anunciar a cura e a libertação que aconteceu na sua vida. Porque, gente, uma pessoa que viveu uma vida inteira possessa, ele andava dia e noite por aí, morava nos sepulcros. Quem em sã consciência, tem gente que não gosta nem de entrar em cemitério, quanto mais morar lá dentro. Lá não foi feito para os vivos, mas sim para os mortos. Mas esse moço estava morto. Estava morto espiritualmente. Mas Jesus teve um encontro com ele, e foi o suficiente para transformar a vida desse moço, de dentro para fora, para sempre. Todos que viam ele por tanto tempo possesso, aleluias, obrigado Jesus. Todo mundo que via esse moço possesso por todo o tempo que ele esteve possesso, conheceriam a Jesus. E não conheceriam Jesus por ouvir falar, mas por ver que Jesus é aquele que faz. Jesus não promete, Jesus faz. Jesus cumpre, Jesus executa. Ele teve sua vida transformada e era nítido notar a diferença. É como se houvesse uma vida antes de Jesus e outra depois de Jesus, porque Jesus foi um marco na vida dele. A partir daquele momento, um divisor de águas aconteceu na vida dele, e ele era outra pessoa. E é isso que Jesus veio fazer aqui nessa noite, você crê? Pessoas serão libertas, curadas e transformadas para viver o propósito real de Jesus. Jesus instrui ele de anunciar em Decápolis, que significa 10 cidades ali vizinhas, a sua libertação. Ele andou dia e noite possesso, mas agora ele andaria dia e noite, mas seria anunciando a Jesus. O quadro da vida desse moço estava sendo assim, revirado do avesso. O cenário foi mudado completamente. Esse moço, ele não teria um testemunho, ele era o testemunho. Sabe quando a gente ouve lê uma história de gibi, uma revista, alguma coisa do tipo?
A gente, ai, que legal, aconteceu isso aqui. Mas quando é na nossa vida, nós nos tornamos o testemunho. Nós somos o testemunho vivo. A Bíblia fala que nós somos cartas vivas e que nós estamos aqui nessa terra anunciando a Cristo. Então nós estamos sendo lidos o tempo inteiro. Agora a pergunta que não quer calar: o que as pessoas estão lendo no seu livro? O que você está refletindo? O que você está mostrando? As pessoas estão chegando mais perto de Jesus? Ou dizendo: Deus me livre esse Jesus que está na vida dele, eu não quero isso para minha vida não. Quem nós estamos sendo? Não tinha quem não se maravilhava com o que Deus tinha feito na vida desse moço. Não tinha quem não olhava e não ficava encantado e apaixonado por esse Jesus. Eu quero dar sequência no texto de Marcos 5, do 21 em diante, que diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eu vou ler aqui. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para quem enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Jesus tinha acabado de libertar e curar aquele endemoniado. E ele sempre está rodeado com muita gente, com uma multidão em volta dele. E aí o que acontece? Vem um principal da sinagoga, um príncipe da sinagoga, um chefe da sinagoga, vem até ele desesperado: Jesus, vem comigo porque a minha filha está muito doente, está à beira da morte.
Mas eu creio que se o Senhor orar por ela, eu sei que ela vai viver, eu sei que ela vai ser curada. Só que é tão bonito porque os principais da sinagoga eram nada mais, nada menos que fariseus. Aqueles que eram contra Jesus, contra aquilo que Jesus pregava, curava e libertava. Só que naquele momento, esse homem, ele é impelido pela vontade de ver a sua filha curada, de não olhar nem para a direita e nem para a esquerda e nem para o seu cargo, para o seu status, para aquilo que ele era diante de uma sociedade de hipócritas, de fariseus, de religiosos. Nesse momento esse homem, ele não olha para nada. A única coisa que ele precisa é que a sua filha seja curada, seja sarada, seja liberta. Então, mesmo esse homem sendo um fariseu que era contra Jesus, ele se esvazia dele mesmo, não pensando nas possibilidades do que poderia acontecer com o cargo dele, com aquilo que ele exercia. E ele simplesmente vai ao encontro de Jesus sem pensar em nada, porque a única coisa que bastava para ele é que a filha dele de 12 anos fosse curada, e nada mais importava naquele momento. Aquele momento ele ativa o modo pai, e ele desativa o modo sociedade. O que vão pensar de mim? O que vão falar quando me verem falando com Jesus? Esse momento, ele se abstém de toda a sua capa, de toda a sua glória, de tudo aquilo que ele fazia, de tudo aquilo que ele exercia, e ele simplesmente vai. Sabe como um cavalo que tem aquele cabresto e que só olha para frente, que não olha para mais nada? E quando ele vê Jesus, ele não hesita, ele se prostra. E ele diz para Jesus: pelo amor de Deus, vem comigo. Eu preciso que a minha filha seja curada, seja liberta. E é tão bonito. Jesus sabia tudo que Jairo enfrentou para ir até ele. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia que ele era um fariseu. Jesus sabia a posição de Jairo. E o que mais me chama a atenção é que Jesus não hesita. Ele só vai. Ele não pensa, ele só vai. Jesus, ele não teve preconceito de quem esse homem era. Jesus é nobre. Jesus é puro. Jesus é santo. E quando se trata de curar alguém, Jesus não vai olhar para mais nada. Ele simplesmente vai estar lá, a serviço do reino. É claro, tinha uma grande multidão seguindo a Jesus e que estava apertando ele. Jairo corria sérios riscos só pelo fato dele ir ao encontro de Jesus. Jesus nunca andava sozinho, sempre tinha muita gente. E Jairo, se ele fosse visto naquele meio, vocês não têm ideia que a casa de Jairo ia cair. Ele ia estar muito encrencado. Se ele fosse descoberto, tudo que ele conseguiu até aquele exato momento, tudo que ele conquistou, tudo que ele se tornou através dos seus esforços e sacrifícios, iriam pelo ralo, iriam água abaixo, e ele simplesmente seria excomungado daquela posição, daquele cargo, daquele lugar. Mas Jairo não pensa em mais nada, ele só quer que a filha dele seja curada. E nesse momento, você que é pai, você que é mãe, eu gostaria que você pensasse: seu filho e sua filha está correndo sérios riscos de vida. Como seria seu coração? O que passaria na sua cabeça? Eu tenho certeza que você iria correndo ao encontro de Jesus, e você clamaria pela cura do seu filho ou da sua filha. Se Jairo ir até Jesus era perigoso, imagina ele chegar diante de Jesus e se prostrar. Vocês não sabem o que esse homem, ele estava prestes a perder a cabeça dele. Vocês não estão entendendo. Só
que ele queria ver a sua filha curada. E ele rompe todas as barreiras quando ele vai até Jesus. Ele se desarma. Ele se desnuda. Ele simplesmente esquece quem ele é. Porque ele precisava de uma cura, de algo muito maior do que ele era. O cargo dele, a posição dele nesse momento não salvaria a filha dele. Ele podia ter status e ele podia ser um homem importante na sinagoga. Mas isso não era suficiente para que a filha dele fosse curada. E ele sabia disso. Mas ele sabia que existe um que está sobre todo nome. Existe um que quando ele coloca as mãos, vidas são curadas e libertas. E ele só estava indo de encontro a isso. E nada mais importava para ele nesse momento. Ele rompe todas as barreiras e ele vai até Jesus. Só que nesse exato momento, uma mulher vem até Jesus. E essa mulher, ela saiu de casa decidida a ser curada. Ela profetizou: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Nesse mesmo momento que Jesus está indo à casa de Jairo, no meio daquela multidão toda que apertava Jesus, essa mulher vem devagarzinho por detrás dele e ela toca na orla do seu manto. E é muito engraçado porque essa mulher estava com fluxo de sangue há 12 anos. Ei, mulher, nós não suportaríamos um fluxo de sangue por 12 anos nunca nessa terra. Nós já teríamos morrido de anemia, falta de vitaminas. Nós não estaríamos mais aqui, amém? Ninguém suportaria 12 anos de fluxo. Só que essa mulher já tinha gastado tudo que ela tinha. Ela já tinha passado por muitos médicos. Ela já tinha usado todos os recursos que ela tinha humanamente falando. Ela só não tinha ainda experimentado o poder de Jesus. Só que, sabe aquela pessoa que fala assim, ó: eu vou usar todos os recursos. Quando não tiver mais jeito, eu vou para a igreja. Quando não tiver mais jeito, eu corro para Jesus. Quando a casa cair, eu me rendo a Jesus. Essa mulher tinha gastado talvez tudo que ela tinha mesmo. Talvez ela já tinha vendido a sua casa, seu carro, seus bens. Talvez essa mulher não tinha mais nada mesmo. E aí ela se lembra de Jesus, ela ouve falar de Jesus e ela vai até o encontro dele. Essa enfermidade que ela tinha não melhorava, pelo contrário, só estava piorando. Sabe quando você olha e fala assim: meu Deus, o cenário está ruim, não tem como piorar? Tem. Sabe quando as coisas estão assim, caindo na cabeça, e você fala: meu Deus, não tem como isso ficar pior? Tem como você estar no mais profundo poço. Ela vem por detrás de Jesus e ela toca na veste dele. Porque ela profetizou antes de sair de casa que se ela tocasse, ela seria curada. Ela não disse: se Jesus pôr a mão na minha cabeça, eu vou ser curada. Se Jesus me vê lá no meio da multidão e falar: mulher, hoje eu te curo. Não. Ela falou: se eu só tocar nas vestes desse homem, eu vou ser curada. E é tão engraçado que imediatamente a hemorragia dela é estancada. Ela percebe que ela foi curada. Não tinha como ela não perceber. Ela percebe que ela foi curada. Só que Jesus também percebeu que alguma coisa estranha aconteceu. Porque dele saiu poder, dele saiu virtude. E ele sentiu isso. Porque não sai poder de Jesus assim, ó, do nada. Igual a gente abre uma torneira. Jesus não é aleatório. Jesus, ele é muito específico e cirúrgico em tudo que ele faz. E quando Jesus percebe que dele saiu o poder, ele estava com pressa, ele estava indo até Jairo, a menina estava morrendo, amém? Só que Jesus queria entender aquilo. E ele fala: peraí, para tudo. Aconteceu alguma coisa aqui, porque de mim saiu o poder, de mim saiu a virtude. Aí ele pergunta: quem me tocou? E os seus discípulos falam assim: pelo amor de Jesus, pelo amor de você mesmo, tá todo mundo te apertando, te amassando, e a gente está aqui nesse monte de gente. É sério que o senhor quer saber quem te tocou?
Do tipo assim, a gente está indo fazer algo tão importante, o Senhor está parando para perguntar quem te tocou. É como se os discípulos estivessem falando assim: sério, Jesus, agora é isso? A gente está indo lá tentando salvar a menina e o Senhor parou tudo para perguntar quem te tocou? Sim, porque dele saiu a virtude e ele precisava entender o que tinha acontecido. Então Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos não entendem nada. Só que Jesus olha à sua volta e ele começa a procurar quem era. Sabe, ele quer entender, ele quer saber quem que tirou a virtude dele. Quem que tinha tanta demanda naquele momento. Quem tinha tanta fome e sede naquele momento, que tirou algo de Jesus, com ele estando de costa, sem que ele percebesse. Da mesma forma que está caindo chuva aqui dentro, Pai, eu declaro em nome de Jesus que rios de águas vivas venham começar a correr desse altar agora, e possa incendiar e possa tocar cada vida que está aqui. Pai, que vidas sejam curadas, libertas e transformadas a partir dessa palavra. Que pessoas venham se abrir para viver a totalidade e a realidade dos céus. Que pessoas que estão aqui hoje, que escolheram sair das suas casas, do seu conforto, que escolheu sair, venham, Pai, ser transformadas de dentro para fora em nome de Jesus. Então Jesus começa a procurar quem era, mas a mulher, temendo e tremendo, ela sabe que ela precisa falar a verdade. Então ela se aproxima, eu acredito que assim, morrendo de vergonha e até de medo do que talvez ele falaria para ela, ela se aproxima e ela se prostra e ela fala a verdade para ele. E aí ele diz para ela: filha, a tua fé te curou. Ser curada, vai em paz. Deus te cura, te liberta de todo mal. Todas as vezes que a Bíblia fala de mulher, todas as vezes, a Bíblia está falando da igreja. E esse momento, essa mulher na Bíblia, ela representa a igreja. Só que essa mulher, ela representa uma igreja madura. Ela representa uma igreja que está doente, sim. Mas é uma igreja tão madura que ela vai ao encontro de Jesus mesmo estando doente. Essa mulher, a enfermidade dela era bem no ventre. Trompas, útero, ovário, aonde uma mulher gera. Essa igreja estava doente a ponto de não frutificar mais. Essa mulher não conseguia reproduzir. A maior dádiva que uma mulher pode ter é procriar, é reproduzir, é gerar. E essa mulher estava doente a ponto de estar infrutífera. Ela estava completamente infértil. Só que ela ativa a fé dela e ela vai ao encontro de Jesus gerando demanda. Não tem como você vir em um culto e só tá aqui tipo, ai, não vejo a hora que acaba. A hora que acabar eu vou comer não sei o quê. A hora que acabar eu vou conversar com meu amigo, com a minha amiga. Não, meus amados. Quando nós saímos da nossa casa para vir em qualquer culto, nós geramos demanda dentro de nós. Porque é somente com a demanda que nós vamos ser realmente curados e libertos. Se você vem por vir, você só vai ser mais um no meio da multidão e nada vai acontecer. Quando você gera demanda, expectativa, fé, então o sobrenatural de Deus acontece, amém? Jesus praticamente ele não fez nada aqui. Vocês percebem que ele estava focado, ele estava indo na casa de Jairo, ele estava com um monte de gente, ele estava com os discípulos. Essa mulher tira de Jesus a glória. Essa mulher rouba de Jesus o poder. A fome dessa mulher arranca de Jesus a cura. Se você não for sedento por Jesus, você vai ser sedento pelas coisas naturais dessa vida. Você vai ser sedento em assistir novela, seriado, coisas que não vai mudar a sua vida. Você vai ser sedento por comprar e nunca vai se satisfazer. Você vai ser sedento só com coisas materiais, com coisas externas, com coisas fúteis, que não tem nada a ver com a salvação, e muito menos com a vida eterna, e muito menos com o reino de Deus.
A decisão e a coragem daquela mulher faz com que a cura fosse liberada no mundo espiritual e se manifestasse no físico. Tudo acontece primeiro lá nas regiões celestiais, no mundo espiritual, e aí se reflete aqui no físico, amém? Essa mulher, ela consegue ativar algo sobrenatural. Ela extrai de Jesus o que ela precisava. Ela arranca com violência. Ela está ímpeta nesse momento. Sabe assim, ela não saiu de casa para viver a vida dela comum, como ela estava vivendo há 12 anos. Ela sai de casa pronta para mudar completamente a história dela, a rotina, a vida. Ela sai de casa sabendo que ela nunca mais seria a mesma mulher infrutífera, doente. Ela arranca dele o poder. Ela saiu do estágio de só reclamar, se vitimizar, sabe? E ela escolhe entrar em um lugar de cura, de recompensa. Sabe aquelas pessoas, gente, eu tenho pavor, Deus me perdoe, eu não tenho paciência para gente que se vitimiza, que fica chorando, mesmo mingau. Pelo amor de Deus, minha filha e meu filho, toma vergonha na sua cara e sai desse lugar de vítima. Você vai morrer aí se você não decidir sair daí. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque Jesus não tem dó de você, e nem eu. Não tenho dó de você. Sabe por quê? Porque essa mulher sofreu 12 anos. Talvez ela acordava e falava: meu Deus, ó céus, ó vida, estamos aqui de novo com esse fluxo. Aí ela ia dormir: ai Senhor, tomara que amanhã eu acorde curada. E aí nada acontecia. Você tem ideia do que é 12 anos? Eu não estou falando de 12 dias não. Eu não estou falando de um ano, de 12 meses. Eu estou falando de 12 anos. Essa mulher se vitimizando, ela estava num ciclo vicioso. Ela só reclamava, murmurava e nada acontecia. Pastora, como que você sabe que ela murmurava? A Bíblia não fala isso. Eu estou parafraseando aqui. Eu estou te dizendo que eu acredito que acontecia. Porque uma pessoa que está sofrendo 12 anos com uma enfermidade, provavelmente ela reclamava, provavelmente doía, provavelmente era um saco. Provavelmente, sabe, ela já estava atordoada. E possivelmente ela reclamava sim. Ela estava no lugar de vítima, no lugar de pena. Um lugar onde ela precisava ficar excluída da sociedade, porque as mulheres eram consideradas impuras quando isso acontecia. Mas isso acontecia por 12 anos, então essa mulher estava muito impura. E aí ela toma a decisão e vai. Ela sai desse lugar de vítima. E não teve intervenção nenhuma. Vocês conseguem ver que Jesus não fez nada? Jesus nem sabia dessa mulher. Jesus estava indo, estava lá. De repente alguém toca, sai virtude dele. Jesus não fez nada para que essa mulher fosse curada. Ela extrai isso de Jesus. Ela toma essa decisão. É ela que faz tudo. Jesus não tem pena de você. Para de se fazer de coitado, de coitada. Ai, ó céus, ó vida, tudo está contra mim, porque parece que eu chutei a cruz de Cristo. Ai, por quê, meu Deus? Meu amor, você não é Hello Kitty. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Sabe, sacode essa poeira, levanta, vira homem, vira mulher, vira gente. Faz alguma coisa com essa sua vida ridícula. Sabe, se mexe. Faz quanto tempo que você está do mesmo jeito? Com a mesma doença, com os mesmos demônios, com os mesmos pecados, com a mesma vitimização. Pelo amor de Deus, escolhe sair daí, porque se você não escolher, você me desculpa, nada vai mudar. E não adianta você querer culpar Deus e o mundo, e os céus e a terra, porque tem coisa que você é culpado e culpada. Tem coisa que não é o diabo não, é você. É você que endemoniza o diabo. É você que dá poder para ele. É você que fala assim: ó, tô diabo, uma faca, enfia no meu pescoço e me mata. Ah, pelo amor de Deus. Só que a hora que Jesus acabou de curar essa mulher, que na verdade foi ela que arrancou o poder dele,
Sabe, alguns principais da sinagoga, eles chegam lá desesperados, até vermelho, até suado, de tanto que eles vieram rápido. Escuta, ô Jairo, deixa quieto esse negócio de levar Jesus, porque sua filha já está morta, viu? Não tem mais o que fazer não, viu? Deixa Jesus aí, deixa o mestre, não incomoda mais ele, que acabou. Sabe a esperança quando ela acaba? Acabou? Então, vamos embora que acabou agora as expectativas, a esperança, acabou tudo. Só que Jesus, ele responde assim, ó, não temas, crê somente. Simples assim. E o mais bonito é que Jesus, ele seleciona quem estaria com ele. Pedro, Tiago e João. Jesus tinha 12 e ele seleciona, na maioria das vezes, 3, em alguns momentos 1. E aí, você vai dizer para mim assim, ai pastora, pastor, tem os preferidos, porque sempre são os mesmos. Engraçado é que você não se posiciona, e você não toma vergonha, e você não cresce. Então, nós não temos preferidos, mas existem pessoas que se posicionam, que só colocam no lugar. E existem outras que só ficam blasfemando, reclamando e apontando, em vez de fazer alguma coisa que realmente vai fazer a diferença. Não é sobre ter pessoas preferidas, é sobre você saber quem você chama para perto, é sobre você saber quem que vai te ajudar naquele momento. Você acha que Jesus, nesse momento, podia chamar Tomé, o homem que mais duvidava na face da terra? Não, ia atrapalhar ele. Ai, acho que eu vou chamar Judas. Não, gente, ele chamou quem estava com ele dia e noite, nas orações, nos vales, nos montes. Quem fazia a diferença. Quem se colocava perto de Jesus. Ele tinha 12, mas tinha 3 que era mais íntimo, mais próximo. Não é sobre favoritismo. É sobre pessoas que escolhem ser posicionadas, estarem perto, fazerem a diferença. Eu estou quebrando alguns paradigmas e alguns tabus aqui. Porque muitas igrejas, muitas, se não todas, as pessoas falam, ai, os pastores têm os preferidos. Não é sobre preferência. É sobre pessoas que vão romper a multidão e vão fazer por merecer. Talvez você vai dizer assim, pastor, eu estou há 20 anos no ministério, eu já sou convertida há 30, eu já tenho experiência com Deus há 10. Se você realmente não se posiciona, não está em um lugar onde é a plena vontade de Jesus, eu sinto muito em te dizer, você só está esquentando banco na igreja. Se a sua vida não é mudada, transformada, se você não faz por merecer, você só está perdendo tempo. E aí, de repente, chega pessoas que chegaram agora, e elas olham a palavra, elas se envolvem no louvor, elas realmente têm a vida transformada, e elas falam assim, meu Deus, eu perdi tempo, agora eu quero viver uma mudança, eu quero viver algo extraordinário, e elas passam na sua frente. E não é porque elas querem se aparecer, é porque elas entenderam que Jesus é tudo que elas precisam, e elas querem viver aquilo de verdade, de forma genuína. E aí você vai dizer, ai, fiquei para trás. Ficou mesmo, porque você não faz nada para mudar o quadro da sua vida, porque você não se posiciona, você não sai da zona de conforto, você não sai desse lugar de vitimismo. E aí Jesus vai com Pedro, Tiago, João até a casa de Jairo. Jesus chega e ele se depara com muito choro e alvoroço. E aí Jesus chega e fala assim, ó, por que vocês estão chorando, alvoroçado, desesperado desse jeito? A menina não está morta, ela só dorme. Sabe o que acontece? Eles dão risada na cara de Jesus. E Jesus põe eles para fora. Porque quem não ajuda, não atrapalha. Quem não vai mudar nada, não precisa estar lá. Quem não vai fazer a diferença, vai estar lá para quê? Para ser mais um? Não. Então Jesus põe para fora. E aí sabe o que acontece? Jairo era a autoridade da casa dele, certo? Mas naquele momento ele busca uma autoridade maior. A autoridade maior estava com Jesus. Então Jesus não quer nem saber quem que é. Se era pai de Lázaro, se era irmão, se era tio, se era avô, se era vizinho. Ele põe para fora e ponto final. Porque iria atrapalhar o que ele iria fazer naquele momento. Jesus não precisava de incredulidade naquela hora.
Ele não precisava de ninguém que fosse atrapalhar o que ele estava lá para fazer. E aí ele entra aonde a menina estava, apenas com os 3 discípulos e o pai e a mãe da menina. Pastora, por quê que ele entra só com o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos? Porque não são todos que vai estar com você, desfrutando do seu sucesso, desfrutando da sua cura, desfrutando do seu milagre, desfrutando da prosperidade que Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque não são todos que querem o seu bem. E também não são todos que são sinceros com você. Tem gente que sorri na sua cara e te apunhala pelas costas. Cuidado com quem entra na sua casa. Cuidado quem você coloca para dentro da sua intimidade. Porque a sua casa é o seu jardim. É o seu jardim particular, é o seu jardim secreto. Você não põe para dentro qualquer um. Você pega alguém da rua que você nunca viu, coloca dentro da sua casa, mas você coloca aquele seu amigo falso, aquela pessoa que fala mal de você quando você não está vendo. Sabe por quê? Porque você é um carente que precisa das amizades, mas não tem Jesus na sua vida. Você quer ser cheio. Eu quero estar com os meus amigos, eu quero estar nas rodas, eu quero estar sempre com alguém. Porque você não quer tratar o que está dentro de você. Você não quer tratar essa falta de paternidade. Você não quer tratar muitas coisas que está dentro de você. Então quando você está com as pessoas, aparentemente você esquece do que tem que tratar. E aí fica tudo bem. Quando na verdade não fica. Porque você está colocando pessoas na sua vida e dentro da sua casa que Jesus não aprova isso. E que você está indo de mal a pior por causa das companhias que você acha ser bom para você. A falta de fé daquelas pessoas atrapalharia muito o que Jesus ia fazer. Eu não vou dizer que impediria, porque Jesus, Ele sabe quem Ele é. Mas atrapalharia, talvez deixaria mais difícil, talvez prolongaria a cura que Jesus ia fazer naquele lugar. Pois elas estavam ridicularizando a Jesus quando elas riram. Elas estavam tentando de alguma forma paralisar a obra que Jesus tinha para fazer naquele lugar. Sabe o que elas pensavam? Xiii, você chegou tarde. Acabou, não tem mais jeito não. Pode ir embora. Você veio fazer o que aqui? Jairo foi te chamar enquanto a menina estava ruim. Ela estava viva, mas estava ruim. Agora ela está morta, você vai fazer o quê? Quando Jesus é aquele que faz o que precisa ser feito e Ele não precisa da sua aprovação. Jesus não se move por achismos. O que nós achamos e pensamos de Jesus não muda quem Ele é. E mais, Ele é o Jeová Rafá, o Deus que cura. Jesus tinha sua identidade muito bem resolvida. E ninguém é capaz de paralisar a Jesus. Só que Jesus entra para dentro da onde estava só a menina. Ele vem com a mãe, o pai e os discípulos. E ele diz, lá no versículo 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Se a gente for ler na versão de Lucas 8:55 diz assim: e o seu espírito voltou. Jesus manda que desse de comer para a menina. E todo mundo fica espantado com o milagre. Amém, Jesus. Manda chuva.
e lava tudo que é imperfeito, impuro. Nos lava de dentro para fora, em nome de Jesus. Nos lava com a palavra do Senhor. Nos lava de nós mesmos, nos purifica, nos santifica, nos perdoa. Tira de nós aquilo que não provém de Ti. Tira de nós aquilo que não acrescenta no Seu reino, em nome de Jesus. Aleluias. Eu gosto muito dessa versão de Lucas que diz: e o seu espírito voltou. Eu não me lembro se foi o ano passado ou se foi esse ano. Acredito que foi o ano passado. Vocês conhecem a apóstola Flávia, né? De Volta Redonda. Uma das pessoas que ela mais confia, espiritualmente dizendo, uma das suas maiores intercessoras, uma das pessoas que mais ajudam ela fisicamente e espiritualmente no ministério, estava brincando com as crianças dela num final de culto. Se vocês verem o vídeo, a filmagem, vocês caem de costa, porque é muito real. Eu não sou movida por, ai, nossa, foi sobrenatural. Não, eu vi o vídeo. Eu não sou movida por o que falam na direita ou na esquerda. Eu vi o vídeo. E aí ela estava brincando com as crianças no final do culto, ali dentro do templo mesmo. Quando ela é empurrada. Aliás, ela é empurrada para trás, isso. Ela é empurrada, ela cai no chão e ela bate a cabeça e o pescoço dela torce. Dá para você ver no vídeo isso. A hora que ela cai com o pescoço torcido, é como se uma fumaça saísse dela. É como se o espírito dela tivesse se desconectado naquele momento. Porque é assim que funciona. E aí eu lembro que ficaram, tipo, todo mundo apavorado, assustado, porque eles nunca tinham passado por isso. Era algo muito sério. E ela ficou por um tempo desacordada, quando a apóstola Flávia ajoelha e começa a soprar o Espírito de Deus sobre ela. E algo entra dentro dela, assim, ó, como um susto, sabe? E ela volta. E o Espírito voltou. E o Espírito voltou. E o Espírito voltou. Ah, meu Deus. Essa menina ficou morta por alguns minutos e até por algumas horas, talvez. A Bíblia não relata quanto tempo essa menina ficou morta. Mas eu quero que você entenda que não importa quanto tempo faz que você está da forma que você está. Se hoje Jesus entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar na sua família, entrar no seu espírito, Ele tem o poder suficiente para transformar o quadro da sua história, da sua vida e o cenário de morte. Amém? E aí, por ela ter ficado um tempo morta e desacordada, Jesus pede para que deem comida para ela, porque os órgãos dela precisavam voltar, funcionar normalmente. E da mesma forma que aquela mulher do fluxo de sangue, ela representa a igreja madura, mesmo estando doente, a filha de Jairo representa a igreja menina, representa a igreja nova, a igreja imatura. Só que uma igreja que não tem capacidade de ir até Jesus. Essa menina, ela não tinha capacidade de ir até Jesus. Então alguém precisa intervir. No caso, o pai dela. Ele vai em busca de Jesus. E Jesus vai até a casa dessa menina. Jesus vai até ela. Diferente da mulher do fluxo de sangue. Porque aqui Jesus se move até ela pelo pedido do pai dela. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela já é uma igreja madura. Então ela sai de casa, ela vai ao encontro de Jesus, ela sai da zona de conforto. Ela vai até Jesus. Se fôssemos comparar a menina, essa igreja imatura, a menina de 12 anos, nós poderíamos dizer que ela seria como uma ovelha. Uma ovelha, ela tem a visão turva, ela é inocente.
ela não sabe do perigo, ela não tem essa consciência, totalidade do que ela vai enfrentar. Por isso que ela precisa da voz do pastor, porque a voz do pastor vai conduzir ela. Essa menina era como uma ovelha, alguém que não tem maldade, alguém que não sabe para onde vai, alguém que pode errar no meio do caminho, alguém que pode se perder. Só que a mulher, ela é como um filho pródigo, que toma coragem e vai em busca do que sabe que é correto, no caso aqui Jesus. Então nós vemos dois quadros totalmente diferentes. A menina que precisa de uma intervenção, de alguém adulto, de alguém maior. E a mulher que não precisa de intervenção nenhuma, ela toma coragem, ela toma decisão, ela vai em busca daquilo que realmente mudaria a vida dela. E se você não pede ajuda dos seus pastores quando você tem problemas, você fica paralisado nos seus problemas, eu sinto muito em te dizer, você é essa menina. E tá tudo bem com isso. Hoje a minha oração é para que pessoas venham intervir e te trazer até a cruz, te trazer até Jesus, te trazer até o propósito que você nasceu para executar. Não importa se você precisa ser liberto ou precisa ser curado. Jesus está aqui e é Ele quem faz tudo em todos. Eu gostaria que o Ministério de Louvor já fosse se posicionando. Talvez você precise ser curado no seu físico. Você está enfrentando uma enfermidade física. Talvez você está com um espírito de aflição te atrapalhando na sua carne, te atrasando o propósito a qual Deus quer que você execute. Talvez você precisa só voltar a gerar. Talvez você ficou infrutífero no meio do caminho. Você ficou doente. Talvez o seu ventre não procria mais. Seu ventre está paralisado, está morto. Talvez você sente que está vegetando. Talvez você precisa acordar. Acordar de uma morte espiritual. Talvez você está vegetando, você está paralisada, paralisado, sua vida não rompe. Saia desse lugar de vítima e venha até Jesus. Hoje eu te faço um convite, você já pode até se levantando. Vá até Jesus, se você se considera uma igreja madura, uma pessoa que maneja a palavra de Deus, uma pessoa que sabe o que quer da vida. Mas se de repente você precisa de alguma intervenção, talvez você não é maduro o suficiente, talvez alguém vai te trazer até o altar hoje. E alguém vai te carregar nesse momento. Só que você pode estar tão morto, tão morta, que você nem consiga dizer não. E você só vem. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é o seu quadro, eu não sei qual é o seu cenário, eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Jesus está aqui e é Ele que pode fazer. Não é sobre mim, não é sobre o Ministério Árvore da Vida, não é sobre os músicos, é sobre você saber o que você quer, se posicionar e ir até Jesus. E se você estiver tão morto, tão morta, alguém que tenha mais maturidade pode intervir nesse momento. Jesus não te trouxe até aqui à toa. Você não saiu do conforto da sua casa para ouvir mais uma palavra. Mas o Espírito Santo te trouxe até aqui. E Ele está aí no seu ímpeto. Ele está aí no seu íntimo. Ele está te incomodando. Ele vai começar a te falar e a te mostrar coisas que você precisa mudar urgente. Ele vai começar a te sacudir, te virar do avesso se for preciso.
Mas você não pode voltar para sua casa a mesma pessoa. Você precisa tomar uma decisão. Ouço cadeias quebrando. Eu creio, Jesus, Ouço cadeias quebrando. que vidas serão libertas aqui hoje. Ouço cadeias quebrando. Libertas no corpo, libertas na alma, Cadeias quebrando. libertas no espírito. Seu poder abala as trevas. Poderoso é Jesus. Céus e terra te adoram. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Teu poder abala as trevas. Poderoso é Jesus. Céus e terra te adoram. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome, Jesus. Ouço cadeias quebrando. Cadeias estão sendo abertas agora. Os grilhões estão sendo esmiuçados agora. Pessoas que estão em cativeiros espirituais, as portas estão sendo abertas. Você, que é uma igreja madura, eu quero que você faça uma fila aqui no meio. Eu vou tocar você, como Jesus tocou a filha de Jairo, como a mulher do fluxo de sangue tocou a Jesus, como ele ordenou aquele endemoniado que ficasse são. E aquilo que você precisa, você receberá dos céus agora. Não é sobre mim, não tem a ver comigo. É sobre o Jesus que habita em mim. É sobre o Jesus que habita dentro dessa casa. Demônios vão ter que bater em retirada, porque há poder no nome de Jesus. E as cadeias vão se quebrar. Você, que é uma igreja madura, venha por livre e espontânea vontade. E você, que está morto, que está deitado, que está num sono de morte, alguém te trará até aqui hoje. Alguém será canal de Deus e vai te trazer. Vidas serão libertas aqui agora. E a partir do momento que eu te tocar,
Você pode voltar para o seu lugar. É como se Jesus estivesse te tocando através da minha vida. Eu só sou o canal. Eu só sou o instrumento. Eu sou apenas o vaso. Ele é quem faz tudo em todos. Começa a gerar demanda aí no seu espírito. Começa a gerar um desejo incontrolável de ser curado, liberta para sempre. Coloca um senso de: eu não aguento mais viver essa vida, eu não quero mais ser o mesmo. Eu preciso ser diferente. Eu preciso mudar a rota da minha vida urgente. Eu preciso que Jesus hoje venha de encontro a mim. Ao som da minha voz, eu declaro agora: demônios que têm aprisionado a mente dessa pessoa, demônios que têm dito mentiras a ela, eu ordeno agora para que você bata em retirada. Saia desse lugar. Você não é bem-vindo aqui. Saia dessa pessoa pelo poder do nome de Jesus. Saia e não volte mais. Você que tem carregado uma doença no seu físico, espírito de enfermidade, é com você que eu estou falando. Saia, desapareça, desaloje agora em nome de Jesus. Espírito maligno que tem atuado na mente dessa pessoa, no espírito dela, trazendo confusão mental, trazendo problemas de identidade, é com você que eu estou falando. Saia, saia, pega tudo que é seu e bata em retirada, porque esse lugar não é seu, essa vida não te pertence.